Olá, professor Montanha aqui, feliz da vida, comemorando agora dia 6 de agosto, que passou, comemorando 35 anos que eu dou aula em faculdade, feliz da vida, recomeçando o semestre, feliz também, alcançamos 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. Então, cada vez mais, passando conhecimento, ajudando na formação de vocês. Bom, vamos ao que vocês querem, né? Mais uma videoaula. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a insuficiência cardíaco-congestiva. Essa aula é essencial, junto com o infarto do miocárdio, é um dos comprometimentos mais importantes do nosso coração. É importante também, se vocês derem uma olhadinha, junto com essa aula aqui, dá uma olhadinha na minha aula de ciclo cardíaco, uma das primeiras que tem lá no meu canal, que vai auxiliar vocês em algumas coisas, em alguns elementos que eu vou conversar na aula de insuficiência cardíaca congestiva. Pois bem, então vamos conversar um pouquinho, né? Dando primeiro uma visão geral, tá bom? Então, numa visão geral, o que eu poderia dizer para vocês? Que o coração, né? A grande função dele é bombear sangue para todo o organismo. E quando ele bombeia esse sangue, ele transporta para os tecidos oxigênio e nutrientes, fazendo com que seja fornecida energia suficiente para que esses tecidos atuem de maneira coerente. Agora, né? Se você pegar no nosso dia a dia, tem hora que você está dormindo, tem hora que está parado, está andando, está correndo, o tubo digestório está funcionando, não está funcionando, você está lá urinando, parando de urinar, ou seja, durante o nosso dia, durante as 24 horas do nosso dia, ocorrem variações muito importantes na qual esse ciclo, esse coração, ele tem que bombear mais sangue num determinado momento e rapidamente voltar ao normal quando você voltou ao repouso. Então isso faz com que nós cheguemos à conclusão que é um mecanismo complexo, esse o qual tem o coração como elemento que fornece o bombeamento de sangue para os nossos diferentes tecidos e o seu funcionamento. Ainda como visão geral, né, eu posso dizer para vocês que o mecanismo envolvido é o ciclo cardíaco. E o ciclo cardíaco, ele é desencadeado devido a dois elementos que estão envolvidos com ele, que são a diferença de pressão entre as câmaras cardíacas e o outro elemento envolvido é a própria contração da câmara cardíaca. E a insuficiência cardíaca congestiva, ela tem sido uma doença que cada vez mais está incidente no ser humano, vista a longevidade, ou seja, o ser humano está vivendo mais. Então, ele vivendo mais, a possibilidade de uma falha na bomba cardíaca, de uma demora na adaptação do coração para esse novo momento, né, é cada vez maior. Então é por isso que é importante nós estudarmos a insuficiência cardíaca congestiva, pois é uma doença que vem aumentando a sua quantidade, né, a sua incidência na nossa população. Então, quais são os elementos, né, que causam a insuficiência cardíaca congestiva? Lembrando, né, esses elementos, essas causas, elas fazem com que nós tenhamos alterações naqueles dois elementos do ciclo cardíaco, ou seja, a diferença de pressão entre as câmaras cardíacas e o poder de contração do coração. Então, elementos como hipertensão arterial, arritmia cardíaca, valvulopatia, malformação congênita e infarto do miocárdio fazem com que o coração ou tenha alterações na contração ou tenha alterações na pressão. O senhor pulou doença de Chagas. Não, eu deixei por último, né? Deixei por último a doença de Chagas, por quê? Porque no Brasil, a doença de Chagas tem um papel importante. A incidência de doença de Chagas no Brasil é grande ainda, né? Então, na hora que você pega um livro, né, dos nossos que nós mais utilizamos, aí o Cécio, o Robbins de Patologia, né? São livros traduzidos dos Estados Unidos.
Raramente a doença de Chagas é citada como causa de ICC. Então veja como às vezes é importante você conhecer, né, a epidemiologia de cada país. No Brasil, no nosso país, doença de Chagas, a incidência ainda é muito alta e é muito importante. O parasita, né, o Trypanosoma cruzi, ele aloja-se da célula do músculo do miocárdio, prejudicando a sua contração. Agora, como vocês já devem ter ouvido falar, a doença de Chagas leva 40 anos para se manifestar. Por quê? Porque o nosso organismo se adapta. Quando o suprimento de sangue começa a ser menor pelas falhas da bomba, né, da bomba cardíaca, o nosso organismo se adapta e faz com que a frequência cardíaca aumente, a gente ative o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é outra aula que tem nos meus vídeos, dá uma olhadinha. Classicamente, nós classificamos as insuficiências cardíacas congestivas em dois tipos, a esquerda e a direita. E lembrem, né, que o lado direito do coração, ele joga sangue do lado esquerdo. E lembre que o lado direito do coração, ele raramente fica doente. Desculpa, o lado direito do coração fica doente normalmente em duas condições. Ou malformação congênita, ou quando o lado esquerdo deixa o lado direito doente. Que é o que acontece aqui na ICC direita. Então, as outras causas, né, Chagas, arritmia, infarto e valvulopatia, estão mais associadas à causa do lado esquerdo. E malformação e a própria ICC esquerda do lado direito. Vejam que importante, né? Vejam que importante. A ICC, ela é uma doença sempre secundária a uma doença primária do sistema cardiovascular. Vocês notaram? Então ninguém tem só ICC. A pessoa que tem ICC, ele tem que ter um histórico de uma outra doença cardíaca para que ela ocorra. Agora, o que um indivíduo com ICC manifesta, né, clinicamente? Na ICC esquerda, a gente tem a ortopneia, que começa a sentir insuficiência respiratória quando deita. Normalmente é de noite, porque normalmente de noite que a gente deita e dorme, né? A não ser que você seja guarda noturna, dançarino de boate, essas coisas, você de dia dorme às vezes, né? E quando você deita, o coração e o pulmão ficam no mesmo nível. Ficando os dois no mesmo nível, dificulta o retorno venoso, dificulta a volta do sangue e a doença se manifesta. O pulmão fica encharcado de água, né? Retém água no pulmão, começa a dar um edema pulmonar mais interessante, né? E faz com que a doença se manifeste primariamente à noite. Quando você for fazer um estágio, passear no hospital e for no quarto dos indivíduos que têm doença do coração, você logo vai ver quem tem ICC, que é um indivíduo que vai estar dormindo sentado, é um indivíduo que vai estar com a cabeceira da cama elevada, e ele vai reclamar, nossa, de noite parece que eu estou me afogando no meio do oceano. Já quando a doença começa a dar edema de membros inferiores, quer dizer que a ICC esquerda está começando a dar ICC direita. Então, edema de membros inferiores e insuficiência hepática são sinais clínicos claros, né, de insuficiência cardíaca congestiva direita. Para a gente fazer o diagnóstico, a história clínica é soberana. O indivíduo vai falar, olha, já tenho um negócio no coração, já tenho uma doença antes, agora está me dando isso, de noite eu não consigo dormir, eu sinto falta de ar, né, que é a insuficiência respiratória, eu sinto que meu coração, o ritmo cardíaco está acelerado. Então a história clínica é muito importante. Os exames de imagem vão mostrar um coração aumentado de tamanho. Por quê? Porque ele vai bater mais a musculatura que vem de um cara que faz musculatura na academia. Se a musculatura do coração é mais exigida, ela se desenvolve. Dá uma miocardiopatia, né? Ele aumenta de tamanho. O eletrocardiograma também vai mostrar esse aumento da frequência, vai mostrar infartos anteriores. No hemograma, devido à insuficiência respiratória, a quantidade de hemácias vai aumentar, chegando até alguns casos em que o indivíduo tem que fazer uma sangria branca, ou seja, né, retirar sangue de um braço e colocar soro fisiológico no outro para ir dando uma diluída. E exames de enzimas hepáticas para ir vendo o comprometimento do fígado. Para terminar, como é que eu trato a ICC? Uma coisa que eu tenho que fazer que é muito importante é a restrição hídrica, né?
Então, o indivíduo que está com uma crise de CC no hospital, o quanto ele urinar em 24 horas é o quanto tem que ser reposto de líquido para ele. Diuréticos, né? O controle da doença de base do coração. Então, se o cara tem arritmia, a gente tem que dar um antiarrítmico. Se o cara tem uma valvulopatia, talvez um transplante de válvula, controlar a pressão arterial e assim por diante. E fora isso, né, uma última coisa que eu posso utilizar é a digoxina, que é um medicamento que vai aumentar a força de contração do coração. Ou seja, ele vai contrair com maior intensidade. Vejam, existem outros métodos de classificação da ECC, como, por exemplo, um exame de imagem que a gente calcula, né, que dá para mostrar o quanto está saindo no débito cardíaco. Aí tem ECC classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, mas isso já é um detalhe para quem você tiver num estágio mais avançado. Pois bem, espero que vocês estejam gostando, espero que aqueles que estão em faculdade tenham um bom semestre, uma boa volta, né? E que a gente se veja na próxima semana, no próximo vídeo. Agradeço o carinho, né, dos novos inscritos no canal, quase 120 alunos se inscreveram essa semana, meus alunos novos, acho que da faculdade, né? E eu espero que vocês utilizem-se desse mecanismo aqui cada vez mais para aumentar, para fortalecer, para sedimentar a formação de vocês. Obrigado, viu? Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Adeus, tchau, queridos, tchau.